Lucas capítulo 1, eu quero ler do verso 1 ao verso de número 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Oremos mais uma vez. Senhor, nós queremos exaltar a Deus a tua majestade. Como cantamos, tu és o autor da criação, Deus sobre todas as coisas. Deus que está muito acima de nós, mas que decidiu, ó Deus, relacionar-se conosco e faz isso por meio de Jesus Cristo, aquele que nos permite livre acesso ao trono da tua graça. Por meio de Jesus podemos, mesmo que imperfeitos, nos apresentar diante do Senhor, exaltar a tua majestade, e por meio da iluminação do Espírito de Cristo em nosso coração, podemos ter a capacidade de compreender, ó Deus, a tua voz, quando o Senhor fala por meio da palavra. Que nesta manhã do dia do Senhor, mais uma vez, o Senhor se agrade em falar à tua igreja, para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, domingo passado, véspera do dia em que nós comemoramos os 505 anos da Reforma Protestante, nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, logo no início ali do capítulo 1, nos versos 16 a 18, e vimos que Paulo se colocava ali como alguém que não tinha do que se envergonhar do Evangelho, visto que, nas palavras de Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E eu fiz menção exatamente àquele texto como sendo o texto que falou ao coração de Martinho Lutero, quando ele começa então a desencadear o processo que dá origem à Reforma Protestante. Lutero não conseguia encontrar paz em seu coração, apesar de religioso, apesar de líder religioso, de professor de teologia, ele não conseguia encontrar descanso para a sua alma, mas por meio destas palavras do apóstolo Paulo, de que o justo viveria pela fé, ele compreende o Evangelho, isso então transforma a vida de Lutero e transforma a história. Nós estamos hoje reunidos no dia do Senhor, aqui em Vitória do Espírito Santo, porque um dia, lá na Alemanha, Lutero foi impactado por esta bendita palavra de Deus. E naqueles versículos, então, nós vimos alguns aspectos do Evangelho. O Evangelho revela o poder de Deus, nós temos isso lá no texto, por isso ele diz não se envergonhar do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação, e o Evangelho revela a própria justiça de Deus. Deus é justo, e isso pode ser visto no Evangelho que é anunciado. O Evangelho mostra que Deus, o Deus justo, enviou o seu Filho ao mundo a fim de punir no seu Filho os pecados do homem, para que este homem agora pudesse ter livre acesso a Ele. Sem a morte de Cristo, sem um substituto, não haveria possibilidade de o homem se achegar novamente ao Senhor Deus. Hoje eu li com vocês o comecinho do Evangelho de Lucas. Nós somos um povo conhecido como evangélicos. E dentro desse nome evangélicos, infelizmente, tudo está abarcado. Até mesmo muitas seitas, que nós consideramos seitas, mas que muitos enxergam como evangélicos. Eu prefiro a expressão cristão reformado, mas se bem definido, o termo evangélico pode fazer justiça, sim,
a nossa fé. E eu digo que ele tem que ser bem definido, como eu afirmei há pouco, porque hoje há muitos grupos chamados de evangélicos que têm uma distorção completa das palavras do que o Senhor Jesus Cristo ensinou, daquilo que ele pregou, daquilo que ele viveu. As pessoas leem muitas vezes a Escritura, tiram do seu contexto e creem naquilo que eles querem crer. E é por isso que no meio de evangélico você tem adventista, você tem testemunho de Jeová, você tem universal do reino de Deus, mundial do poder de Deus, todos os grupos que particularmente nós presbiterianos não reconhecemos como igreja evangélica. A igreja presbiteriana já se definiu a respeito de alguns grupos religiosos, e nós precisamos então perceber e entender. O evangelho é a boa nova da salvação em Jesus Cristo, e diante dessa boa nova é preciso ter algumas atitudes. Nós precisamos responder aquilo que o Senhor fez e que está registrado no Evangelho. E o comecinho aí do Evangelho, o prefácio do Evangelho de Lucas, é um bom exemplo disso que eu quero mostrar nesta manhã, dessas 3 atitudes que é preciso ter em relação ao Evangelho. Lucas está escrevendo a alguém chamado Teófilo, e ele escreve não só o Evangelho, como escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. Em ambos, ele direciona a mesma pessoa. Se você olhar aí no verso de número 3, ele faz menção ao excelentíssimo Teófilo, ao que tudo indica, alguém conhecido de Lucas, que tinha começado a caminhar na fé, que tinha começado a abraçar a fé cristã. Quais são as 3 atitudes que você percebe aqui neste prefácio que é preciso ter em relação ao Evangelho? A primeira delas é que o Evangelho ele precisa ser verdadeiramente crido. Você precisa crer no Evangelho. Então, perceba algumas coisas. A Bíblia vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção dos fatos que se não veem. Fatos que se não veem. Veja como Lucas começa a discorrer aí. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Lucas, ele não caminhou com Jesus Cristo. Você sabe disso. Mas depois, ele escreve um evangelho, e mesmo não tendo sido uma testemunha ocular, ele tem plena certeza, ele tem plena convicção. Ele sabe que estas coisas de fato aconteceram, porque ele foi atrás daqueles que foram testemunhas oculares e que creram no Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele não tem dúvida quando ele diz: eu vou dar aqui uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Na semana passada eu fiz menção a um dito pastor que estava em dúvida a respeito da ressurreição, dizendo que não importa se a ressurreição aconteceu ou não, o que importa é o exemplo de Jesus. Jesus fez muitas coisas boas, Jesus se importou com as pessoas, é isso que importa. Agora, se a ressurreição aconteceu ou não, isso não tem a mínima relevância. Mas Lucas vai tratar aqui no Evangelho da ressurreição. E ele trata da ressurreição como um fato que se realizou. Ele não fala da ressurreição como uma hipótese ou como uma crença da igreja. E se você estudar a história da igreja,
e olhar para o tempo em que o liberalismo teológico começou então a fervilhar dentro da igreja, onde os homens começaram a olhar para a Escritura como um livro qualquer, um livro que estava sob o escrutínio dos homens, você vai ver que eles começaram a dar um sentido bem distinto e bem diferente para aquilo que nós chamamos de ressurreição. Porque quando Lucas fala da ressurreição como um fato que se realizou, ele vai dizer que Jesus esteve morto 3 dias e que ele ressuscitou e que o túmulo está vazio. Mas durante o tempo em que o liberalismo teológico estava então fervilhando nas igrejas, falava-se em ressurreição, mas esvaziava-se o conceito de ressurreição, o conceito bíblico a respeito da ressurreição. Começaram a dar um outro sentido para isso, dizendo, olha, quase que semelhante a que esse pastor falou agora atualmente. Não importa se a ressurreição aconteceu ou não. Só que eles diziam o seguinte: Jesus ressuscitou sim. Mas Jesus não ressuscitou de forma corporal. O túmulo não ficou vazio. O que ressuscitou foi a ideologia no coração do povo. Os discípulos que estavam desanimados porque o seu mestre morreu, de repente foram quase que reavivados com esta convicção da mensagem, do exemplo, daquilo que Jesus fez, e foi pautado nisso que a igreja então se espalhou. Não aconteceu de fato uma ressurreição. O que você tem nos evangelhos, dizem eles, o que você tem em Atos dos Apóstolos, não é algo histórico, é algo que relata apenas qual era a fé da igreja, no que a igreja cria. Mas a igreja não cria necessariamente numa verdade, a igreja cria em algo que era simplesmente ideológico. Não é assim que Lucas enxerga isso. Lucas está falando de fatos que entre nós se realizaram. E ele está falando a Teófilo, que está dando a ele uma exposição em ordem, para que Teófilo também creia. Veja o verso 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Teófilo, aquilo que você ouviu a respeito do Evangelho, a respeito da vida de Jesus, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, tudo isso de fato aconteceu. Não havia dúvidas. E é assim que nós precisamos, como igreja, olhar para o Evangelho. Porque, como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e permaneceis nos vossos pecados. A fé cristã é uma fé pautada em fatos históricos, em verdades eternas. Verdades eternas porque elas foram decretadas antes da fundação do mundo, mas ocorreram na história. Foram cumpridas, e usando aqui o linguajar de Paulo, na história. Paulo vai dizer que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Evangelho não é simplesmente algo que nós temos no coração, mas que não aconteceu de verdade. São fatos que entre nós se realizaram. E infelizmente dentro da igreja há muitas pessoas que aderiram ao grupo religioso, mas que não creram de verdade. Você tem isso em Atos dos Apóstolos, pessoas que começaram a andar com a igreja e que de repente largaram, abandonaram a fé. Você tem o relato de João falando dos anticristos e se referindo a estes homens como pessoas que estavam no nosso meio, mas que não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos,
permaneceriam no nosso meio. Você tem Paulo falando a respeito de alguns que estavam perto dele, que ajudaram em seu ministério e que de repente, como Demas, amou o presente século e se afastou. Pessoas que estavam no meio da igreja, mas que não tinham convicção alguma a respeito da verdade. Nos meus primeiros anos de convertido, eu li um livro do reverendo Ronaldo Lidório, quando ele ainda era missionário fora do Brasil, e ele conta que em 1987, enviaram um missionário ao norte da África, e esse missionário deveria trabalhar entre muçulmanos. Depois de 7 semanas, ele criou amizade com um jovem muçulmano, e depois de mais de 6 meses de amizade, em que eles se conheciam, o jovem muçulmano fez um desafio ao missionário cristão. Eles iriam se ajoelhar e iriam orar. Um iria orar a Deus, o outro iria orar a Alá. E aquele que se levantasse primeiro iria se converter à fé do outro. E então eles, de fato, se ajoelharam e ficaram 7h30 ajoelhados, orando. Aí você fala assim, puxa, parece até Elias e os profetas de Baal, certo? Esse confronto. Mas diferente do confronto lá de Elias e dos profetas de Baal, após 7h30, o missionário levantou e se converteu ao islamismo. O que chamou a atenção para mim nisso tudo foi que enviaram alguns obreiros para resgatar o missionário. E segundo Ronaldo Lidório, este homem disse a seguinte frase: eu fui preparado para atingir com palavras, mas algo atingiu o meu coração e me acertou. Você tem um missionário preparado, doutrinariamente preparado, mas que não cria naquilo que ele pregava. Porque se ele cresce no que ele pregava, ele não diria isso. Ele não diria que agora alguma coisa atingiu o seu coração. A verdade, ela tinha sido assumida intelectualmente, mas não tinha sido crida. Não se espante, há muitos assim dentro das igrejas. Isso explica jovens que vão à faculdade e que saem de lá completamente doutrinados. Se não fora da fé, dentro da igreja, com ideias completamente estranhas ao cristianismo. Muitos que abandonam de vez, que se dizem agora ateus, jovens que viveram 17, 18, 19 anos dentro das igrejas, sendo informados da verdade, ouvindo o evangelho que não foi crido verdadeiramente. Porque quando pessoas abandonam o evangelho, eles estão na mesma categoria daqueles homens que são descritos por João. Eles estavam no nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Nós precisamos cuidar, irmãos, para que o evangelho não seja simplesmente um conjunto de ideias que nós gostamos, que nós achamos interessante, que nós achamos coerente. Precisa ser algo crido como verdade da parte do Senhor. Fatos que entre nós se realizaram para que esta verdade crida seja vivida na prática. Para que não sejamos levados por ventos de doutrina, por ideologias de homens, pelas suas filosofias, de todos esses que querem, de fato, desviar aqueles que estão na fé. É preciso crer no Evangelho. Mas você tem um pouco mais aqui no texto. O Evangelho, além de ser crido, precisa ser também proclamado. Ele precisa ser pregado. Veja o que Lucas vai dizer. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, no tempo de Lucas, já circulava o Evangelho.
Muitos já tinham escrito a respeito da história, daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, o evangelho já vinha sendo proclamado, razão de Teófilo ter abraçado a fé, tanto que ele está dizendo no versículo 3 aí, eu vou dar para você por escrito, Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que você foi instruído. O evangelho já tinha chegado em Teófilo, muitos já estavam proclamando o evangelho e pareceu bem a Lucas fazer o quê? Pregar, proclamar. E para isso então ele dá por escrito tudo isso a Teófilo. O propósito do evangelho está bem claro aqui: levar Teófilo a ter certeza, a ter a mesma convicção que ele tinha em seu coração. Desejo de ver Teófilo crendo nestas verdades, como nós nos reunimos dominicalmente para falar e para aprender acerca destas mesmas verdades eternas. E quando essas verdades elas chegam no coração, elas são anunciadas. Eu não sei quantos aqui se lembram do seu primeiro período como crentes. Eu lembro que quando eu criei verdadeiramente em Cristo, eu queria que todo mundo tomasse conhecimento disso. Qualquer lugar que eu estava, eu tentava uma conversa para enfiar Jesus na história. E parece que esse é o padrão dos novos convertidos, ou daquilo que a Bíblia chama de primeiro amor. Parece que depois isso vai se esfriando um pouco. Muitos continuam com esse ímpeto de anunciar o Salvador. Mas o Evangelho é tão glorioso e tão maravilhoso que nós não queremos essa notícia só para nós. E você pode perceber isso. Quando nós temos alguma coisa que nós achamos boa, nós queremos divulgar, nós queremos anunciar. Você vai a um restaurante novo que abriu, você daqui a pouco chama seu amigo e fala: rapaz, tem um restaurante novo aqui em Vitória, olha, você precisa ir lá. Eu comi uma comida lá que há muito tempo eu não comia. Olha, eu encontrei um açougue que tem um corte de carne. Ou as coisas mais simples. Ontem eu instalei um joguinho para Felipe no celular e ele foi jogar. E ele estava empolgado com o jogo, toda hora ele queria falar o que estava acontecendo. Olha aqui isso aqui, olha aqui isso aqui. Eu não queria saber do jogo. Mas toda hora ele queria falar do jogo. Por quê? Porque para ele era algo interessante. Quando você se afeiçoa de algo, quando você gosta de algo, você quer partilhar isso. E assim precisa ser com o Evangelho. Aquilo que invadiu o nosso coração e que nos levou de joelhos aos pés do Redentor, precisa ser proclamado aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos inimigos. Crentes têm inimigos? Muitos. Todos aqueles que são inimigos de Cristo são inimigos da igreja. Infelizmente, alguns têm, nesses dias de efervescência política, falado algumas loucuras. Um pastor, essa semana, falou que todo mundo que votou no candidato que ganhou agora se tornou seu inimigo e que ele não queria saber mais desse povo. Mas como é que nós cristãos não queremos saber desse povo que está perdido? Eles estão perdidos. Eles estão cegos. Só há um remédio para isso: Cristo Jesus e a verdade do Evangelho. E se a igreja, em nome da política, quebrar laços com estas pessoas, nós estaremos deixando de obedecer ao Senhor que mandou anunciar o Evangelho a fim de que inimigos se tornem irmãos. O que vai ser? Qual é o propósito da igreja? A igreja lida com inimigos da mesma forma que
o Senhor Jesus Cristo lidou com inimigos. Jesus morreu por inimigos. Foi Paulo que disse isso. Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que um pecador é? Pecador é um inimigo de Deus. E Paulo está dizendo que a glória do Evangelho se manifesta dessa forma. E a igreja que tem esta mensagem para todos aqueles que estão cegos, abraçando filosofias e ideologias anticristãs e que precisam ver a luz do Senhor Jesus Cristo que emana do Evangelho, que é anunciada no Evangelho. Então não feche os caminhos que você tem para proclamar o Evangelho. O Evangelho precisa ser proclamado. Mas você tem um pouco mais. O texto mostra que o Evangelho precisa ser também bem entendido. Dê uma olhada agora no que Lucas vai dizer aqui. Lucas era um crente. Teófilo, ao que parece, era um novo convertido. Lucas queria fazer com que Teófilo ficasse mais firme na fé. Mas ele não teve o desejo de ver Teófilo firme na fé e saiu falando qualquer coisa que desse na cabeça dele. Ele foi estudar. Ele foi compreender. E é isso que você percebe aqui. Veja as palavras que ele usa. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Lucas creu no Evangelho por meio de testemunhas oculares, por meio de ministros da palavra. Estes homens já estavam por aí proclamando o Evangelho e agora Lucas empreende a sua própria investigação a respeito disso. Ele vai entrevistar pessoas, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai procurar pessoas que estiveram com o Senhor Jesus Cristo, ele vai entender a história, ele vai escrever uma exposição em ordem e enviar a Teófilo, para que Teófilo também tenha plena certeza. O conteúdo do Evangelho é importante. O texto de Jesus lá em Mateus 28 é bem claro a respeito disso. Quando ele diz assim aos seus discípulos, ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ele não deixa a mensagem aberta, pregando o que vocês bem entenderem, ensinando todas as coisas que eu tenho dito. Não é uma mensagem que depende da igreja, que depende do grupo. É uma mensagem que tem a ver com todas as coisas que o Senhor disse. E lógico, que ele realizou. E é por isso que Lucas vai atrás, ele procura estas pessoas. Curiosamente, quando a igreja de Corinto teve problema com a doutrina da ressurreição, o que Paulo mandou esta igreja fazer foi exatamente a mesma coisa. É claro, nós precisamos crer porque a Bíblia diz. Nós pressupomos a verdade. A Bíblia diz, e nós cremos, ainda que não haja evidência histórica, ainda que os arqueólogos não tenham achado nada, encontrado nada, nós cremos porque a Bíblia diz. Mas isso não significa que a fé não seja histórica. É por isso que Paulo, depois de discorrer a respeito da ressurreição, ele vai dizer assim, olha só, Jesus ressuscitou e apareceu a Pedro, apareceu para mim, apareceu para Tiago, apareceu para os 12, ele foi visto por mais de 500 irmãos. Se vocês quiserem saber,
muitos deles estão vivos ainda. Por que Paulo faz questão de falar, muitos deles estão vivos ainda? Paulo está dizendo, vai lá e pergunta. Vai lá e faça o que Lucas está fazendo aqui. Porque Lucas tem condições de estar com pessoas que estiveram com Cristo Jesus. Mas como é que nós vamos fazer? Nós não temos essa condição. Nós temos a Escritura. Nós temos a palavra de Cristo completa. Nós cremos naquilo que a Bíblia diz e que são fatos históricos, comprovadamente históricos, porque se Jesus não ressuscitou e tantas pessoas morreram por crer na ressurreição e por não arredar o pé da sua crença em Jesus Cristo, ou esse povo era muito burro, ou eles eram muito lunáticos, ou de fato, isso era verdade. Muitas pessoas morreram pela verdade do Evangelho. E agora que você crê no Evangelho, que você proclama o Evangelho, você tem que saber a respeito da razão da sua esperança, e isso se encontra no Evangelho. Dê uma olhada aí no livro de Atos, no comecinho do livro de Atos, e veja como é o prefácio de Atos dos Apóstolos. Atos é como se fosse uma continuação do Evangelho de Lucas. Tanto que ele diz assim, olha, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Lucas está fazendo menção aqui, sabe o quê? Aquele momento da grande comissão. É o momento em que Jesus dá ordem aos seus apóstolos e é elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Você percebe o que está acontecendo aqui, nesses 2 trechos de prefácio dos livros? Lucas tem plena certeza de tudo aquilo que Jesus fez, porque ele estudou a respeito disso. Ele sabe que Jesus nasceu da Virgem. Ele sabe que Jesus nunca pecou. Ele sabe que Jesus realizou sinais e prodígios. Ele sabe que Jesus foi morto por uma autoridade histórica. Ele sabe que Jesus esteve 3 dias na sepultura. Ele sabe que ele ressuscitou. Ele sabe que as ordens foram dadas à igreja. Ele sabe que Jesus subiu aos céus. E ele tem plena certeza de que ele voltará. Está tudo aqui no Evangelho. Você precisa tomar conhecimento da história do Evangelho. Que você creu
pela graça mediante a fé, a fim de proclamar de forma correta e verdadeira, e não só isso, a fim de viver neste mundo de forma coerente com aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, nós anunciamos a pessoas que não têm noção de tudo isso, que estão cegas, que estão mortas em seus delitos e pecados, e que por isso abraçam quaisquer ideologias que falem ao seu coração, tal qual aquele missionário se dobrou ao Islã que falou ao coração dele. Só a verdade do Evangelho abre os olhos. Mas se há muitos crentes que não compreendem bem essa verdade, a ponto de flertar com isso que este mundo oferece, como que será a proclamação? Como é que vai ser o anúncio? É por isso que a igreja debruça no Evangelho e estuda o Evangelho. Nós não temos a Bíblia como um livro para botar debaixo do braço e vir para a igreja. E agora com o celular, alguns nem botam debaixo do braço mais, né? Botam no bolso. Não é aqui só. O livro precisa estar aqui. Nós precisamos compreender verdadeiramente, a fim de anunciar com convicção, a fim de não sermos meros repetidores de uma mensagem interessante, mas de estarmos como Lucas, dizendo: Teófilo, eu estou te escrevendo para que você tenha plena certeza da verdade que eu também creio, porque são fatos que se realizaram. São verdades que transformam a vida, que tiram o homem do lamaçal do pecado, que o tira das trevas e traz para a maravilhosa luz, que faz com que aquele que outrora estava condenado por causa dos seus pecados, esteja agora à mesa com o Senhor, com seu irmão mais velho, recebido pelo seu Pai bendito, aguardando o reino perfeito, que será instaurado pelo Senhor na vinda de Jesus Cristo. São convicções. Mas há muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas ditas evangélicas, protestantes, que têm lidado com a fé e com a igreja de forma religiosa como meros fariseus, que começam a rejeitar coisas que eles não acham boas do evangelho, porque aquilo confrontou o seu coração, e que ficam apenas com aquilo que não choca com as suas próprias ideias. E aí você lembra de Agostinho, que há tanto tempo disse: se no Evangelho você crê no que você quer e você rejeita o que você não quer, você não crê no Evangelho, você crê em você mesmo. A mensagem bendita do Evangelho, irmãos, precisa transformar a mente. É isso que Paulo fala aos romanos depois de expor o Evangelho. 11 capítulos falando o que Cristo fez. Depois desses 11 capítulos, ele dá glória a Deus e inicia o 12º capítulo dizendo: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas há muitos crentes que não têm transformado a mente pelo Evangelho, têm assentido com as mesmas mentiras deste mundo, têm sido levados pelas mesmas filosofias erradas. Deus não é glorificado quando o Evangelho não é entendido, não é crido e não é proclamado. Se nós cremos, como Paulo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê,
Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos crer de todo o coração. Nós somos as testemunhas que Jesus convocou a fim de anunciar aos homens a luz que veio ao mundo, para que homens sejam tirados das trevas e possam de fato contemplar o Pai. Que cada um de nós cresça no conhecimento das verdades do Evangelho, cresça em convicção, viva de forma coerente e proclame. Proclame para que Deus seja honrado, glorificado, para que Cristo seja crido, para a glória de Deus Pai.